Bom, olá pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre propriedades periódicas. Esse assunto vai ser bem importante quando a gente for estudar mais para frente ligações químicas, porque vocês vão ver que a forma como os elementos vão reagir vai estar muito relacionado com as propriedades periódicas dele. Então, se ele vai ter a tendência de ganhar um elétron, perder um elétron, isso está muito relacionado com as propriedades periódicas que a gente vai estudar hoje. Eu vou falar de 4 propriedades periódicas principais, né? A atômica, a eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização. Sempre que eu chamaria principalmente a atenção para essas duas primeiras, que são as duas que costumam aparecer mais. Raio atômico e eletronegatividade. Vocês vão ver que se vocês entenderem essas duas primeiras, vocês vão conseguir entender todas as outras tranquilamente também. E o que são essas propriedades periódicas? O próprio nome está dizendo. Propriedades periódicas são propriedades que se repetem em um determinado período, ou seja, elas se repetem em uma determinada frequência. Então, são propriedades que vão se repetir, e vão se repetir ao longo da nossa tabela periódica. Porque a tabela periódica nada mais é do que uma forma de posicionar os elementos de uma maneira que a gente consiga visualizar. Só pela posição dele, a gente já consegue saber várias coisas sobre esse elemento. Então, a gente já consegue saber quantas camadas de elétrons ele tem, quantos elétrons ele tem na última camada, e qual vai ser o comportamento químico dele, como que a gente vai classificar ele quimicamente. Então, tudo isso a gente consegue determinar só olhando a posição do elemento na tabela periódica. Por isso que a tabela periódica ela dá tanta informação assim para a gente, de uma maneira prática. Essas propriedades elas vão depender da configuração eletrônica. Então, é importante a gente ter em mente a aula de distribuição eletrônica, a gente saber posicionar os elétrons na eletrosfera de um átomo. E quem quiser olhar mais detalhadamente, eu coloquei um link de uma tabela interativa, né? Então, vale a pena dar uma olhada também nesse link aqui, porque ele mostra todas as propriedades, massa, enfim, tem informações extras nesse link aqui. Então, para a gente entender as propriedades periódicas, a gente precisa lembrar um pouco da distribuição eletrônica. Quando a gente for posicionar um elemento na tabela periódica, vão ter duas coisas que a gente vai precisar levar em consideração. Que coisas são essas? A primeira coisa é quantas camadas de elétron esse elemento tem. Então, se o elemento só tem uma camada eletrônica, se ele tem, por exemplo, um elétron, ele vai estar na primeira linha. Se ele tiver duas camadas preenchidas, ele vai estar na segunda linha, 3, 4, sucessivamente, tanto que a tabela periódica ela tem 7 linhas, que correspondem às 7 camadas, que é o máximo que o elétron pode ter preenchido. A outra coisa que vai determinar o posicionamento de um elemento na tabela periódica é quantos elétrons ele tem na última camada, ou seja, quantos elétrons ele tem na camada de valência. Se ele tiver um elétron na camada de valência, ele vai estar na primeira coluna. Se ele tiver 2 elétrons na camada de valência, ele vai estar na segunda coluna. Se ele tiver 8, enfim, mais, ele vai estar nas últimas colunas, ou seja, nas colunas da direita. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica para a gente tentar entender isso um pouco melhor. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron só. Então, ele está na primeira linha. Por quê? Porque ele só tem a primeira camada preenchida. E como ele só tem um elétron na camada de valência, ele está na primeira coluna também. Certo? Um outro exemplo que eu vou pegar aqui é o lítio. O lítio, como que ficaria a distribuição eletrônica dele? A distribuição eletrônica dele ficaria 1s2, 2s1. Ou seja, ele tem duas camadas, por isso que ele está na segunda linha. E ele tem um elétron na última camada, por isso que ele está na primeira coluna. E assim sucessivamente, gente. Vocês vão ver que a posição desses átomos aqui está muito relacionada com o comportamento químico deles. Então, esses átomos que estão aqui na esquerda, o hidrogênio, e esse grupo laranja, esse grupo amarelo, eles têm a tendência de perder elétrons. Se eles perdem elétrons, eles têm a tendência de adquirir carga positiva. Então, essa primeira coluna normalmente adquire carga mais 1, né? Ou só mais. E essa segunda coluna normalmente adquire carga 2 mais. A gente vai trabalhar principalmente com as regiões extremas da tabela, sendo que é esse lado esquerdo aqui e esse lado direito, certo? Esse lado direito, a gente tem, na última linha, a gente tem um grupo de átomos que já tem a última camada preenchida, que é o grupo dos gases nobres. Esses gases, normalmente, eles não reagem, tá? Então, eles não adquirem carga porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Esse grupo azul claro aqui é um grupo que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, é um grupo que, normalmente, ele vai ganhar um elétron para poder ficar estável, para poder atingir a regra do octeto. Então, normalmente, a gente vai ver F-, Cl-, Br-, que normalmente esses átomos eles ganham um elétron para estabilizar. Esse é o grupo dos halogênios. E
esse lado direito aqui, também esses elementos que estão em verde, eles são elementos que têm a tendência de ganhar elétrons, ou seja, de adquirir carga negativa. Então, esse lado eles são conhecidos como não metais, enquanto esse lado aqui eles são conhecidos como metais, certo? Então, basicamente é isso. Quando a gente for ver as propriedades periódicas, o que vai acontecer vai ser que essas propriedades elas não valem para a tabela inteira. Elas valem para a região da tabela que não inclui o hidrogênio e não inclui os gases nobres, certo? A gente vai estar analisando a tabela sem essa primeira linha e essa última coluna aqui, tá? Então, é só dizendo que o hidrogênio e os gases nobres são exceções às regras que a gente vai ver agora, tá? Então, pode surgir uma dúvida mais para frente com relação a isso. Mas, dando uma pincelada, é isso, gente. A tabela é basicamente isso. E, bom, a gente vai estudar mais aprofundadamente isso, mas eu queria dar fazer uma certa introdução para vocês à tabela periódica, que eu acho importante. E aí, a primeira propriedade periódica que a gente vai estudar vai ser o raio atômico, e o raio atômico nada mais é do que o tamanho de um átomo, certo? O raio do átomo. E o que determina o raio atômico? O raio atômico é determinado por duas coisas. O primeiro critério que a gente usa, e esse critério ele já é suficiente para você comparar um átomo com outro, é o número de camadas. Então, o átomo que tem mais camadas de elétron, ele é maior, certo? Simples assim. Então, quanto mais camadas, maior ele vai ser. O que pode acontecer também é de eu querer comparar átomos que têm a mesma quantidade de camadas, porém ele tem diferente quantidade de elétrons nessa última camada. Então, imagina que eu estou comparando átomos com a mesma camada, só que um tem mais elétrons e outro tem menos. O que vai acontecer? Pense comigo agora. Se o átomo ele tem mais elétrons na última camada, ele vai ter uma força de atração entre o núcleo, que é positivo, e os elétrons, que são negativos, maior. Porque tem mais elétrons, então vai ter uma atração maior. Se vai ter uma atração maior, o que vai acontecer vai ser que esse átomo vai diminuir. Então, quando eu estiver comparando átomos que têm a mesma quantidade de camadas, porém quantidade diferente de elétrons na última camada, o átomo que tiver mais elétrons, ele vai ser menor. Por quê? Porque se ele tem mais elétrons, ele exerce mais atração. Portanto, ele é menor. Certo? Então, esse é o critério que a gente vai usar. E quando eu for visualizar isso na tabela, o que vai acontecer? Vai acontecer que o átomo que estiver na linha de baixo, ele vai ser maior, porque ele vai ter mais camadas. O átomo que estiver mais para a esquerda, ele também vai ser maior quando eu comparar a mesma linha, porque ele vai ter menos elétrons, ou seja, ele vai ser maior. E essa é a propriedade de raio atômico, ela aumenta nesse sentido. Então, o maior átomo aqui seria, no caso, o frâncio, certo? Então, seria esse critério. A segunda propriedade é a eletronegatividade. O que seria a eletronegatividade? A eletronegatividade é a vontade que o elétron tem de adquirir um elétron, de adquirir carga negativa. E a eletronegatividade, ela é atração pelos elétrons, mas ela aumenta no sentido oposto ao raio atômico. E por que isso acontece? Porque se o átomo ele é menor, ele vai exercer uma força de atração muito grande pelo núcleo, certo? Então, é importante a gente saber que a eletronegatividade ela aumenta no sentido oposto do raio atômico. Então, se ela aumenta no sentido oposto do raio atômico, ela aumenta conforme menor, conforme menos camadas ele tiver. E se eu quiser comparar átomos que têm a mesma quantidade de camadas, vai ser o que tiver mais elétrons. Ou seja, vai ser o que exercer maior atração e que for menor. Então, essa seria a regra da eletronegatividade. Então, você vê que nas reações, o flúor, ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, se tiver uma molécula ligando flúor e, enfim, por exemplo, flúor e hidrogênio, o flúor vai atrair os elétrons para ele vai ficar, digamos, com uma carga negativa maior. Ele vai ficar com uma carga negativa, certo? Uma carga negativa maior, não faz muito sentido. Então, isso que é importante a gente saber. E aí vão ter outras propriedades que são bem próximas, assim, da eletronegatividade, que é, a primeira delas é a energia de ionização, que é a energia que você precisa dar para remover um elétron, certo? E pensa comigo, se o átomo ele gosta de elétron,
você precisa dar mais energia para remover esse elétron. Então, a energia de ionização, ela está relacionada com a eletronegatividade também, mas não é a mesma coisa, porque a eletronegatividade seria essa tendência de atrair os elétrons, e a energia de ionização ela é a energia que você precisaria fornecer para remover o elétron. Então, apesar de serem coisas que estão até próximas, não são a mesma coisa. Então, a definição é energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado do estado gasoso. E aí a questão é, quanto menor ele é, mais difícil é você remover o elétron também. Então, ela aumenta no mesmo sentido que aumenta a eletronegatividade, né? Quanto menor o átomo, você precisa de mais energia para você remover o elétron. E a afinidade eletrônica, ela também é bem parecida com a energia de ionização, só que ela tem uma diferença, porque se na energia de ionização é a energia que você precisa dar para remover, na afinidade eletrônica seria a energia que é liberada quando o átomo captura. Então, seria o procedimento contrário, né? Você, na energia de ionização, você fornece energia para remover, e na afinidade o átomo está recebendo o elétron, ele está liberando energia. Então, são coisas diferentes, mas são coisas também que são bem parecidas, né? Também a mesma coisa, quanto menor o tamanho do átomo, maior vai ser sua afinidade eletrônica, que, de certa forma, é a afinidade que ele tem com elétrons, assim como próximo à eletronegatividade, mas a definição mesmo é essa energia aqui, por isso que é diferente. E ela vai aumentar no mesmo sentido que aumenta a eletronegatividade também. Então, a gente pode fazer um resumo aqui, o raio atômico ele aumenta para baixo e para a esquerda, lembrando que o primeiro critério é o critério da vertical, e a eletronegatividade, a energia de ionização e a afinidade eletrônica, elas aumentam para a direita e para cima, né? Lembrando que o primeiro critério é o critério da vertical também. E aí eu trouxe alguns exercícios, um exercício que caiu no Enem, uns 2017. Ele fala o seguinte, ó, no ar que respiramos existem os chamados gases inertes, trazem curiosos nomes gregos que significam novo, oculto, inativo, e de fato são tal modo inertes. Então, quais gases que são esses gases inertes? São os gases nobres, né? Aquela última camada da direita. Tão satisfeitos de sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Por que eles interferem? Porque eles têm toda a última camada preenchida, né? Então eles não reagem. Não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos, só em que em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro xenônio a combinar-se fugazmente com flúor árvore vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que ele foi querer o prêmio Nobel. Então, como que ele conseguiu fazer isso? É muito difícil um gás nobre reagir. Mas por que ele reagiria? Por que ele reagiria com flúor? E aí é importante a gente voltar aqui na nossa tabela. E a gente lembrar que o flúor, lembra que os gases nobres e o hidrogênio, eles não entram nessa nossa classificação, mas o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E é por isso que ele combinou, porque ele tem uma atração tão forte com os elétrons que ele conseguiu reagir até com os gases nobres que, em teoria, não reagem. Então, é essa a resposta da pergunta. O flúor tem uma grande eletronegatividade, certo? Então, é uma questão conceitual, aí, bem conceitual, caiu no Enem. Essa outra questão aqui é uma questão que eu achei bem interessante, não é uma questão fácil, não é uma questão rápida de resolver também, foi uma questão do ITA, não sei de que ano. E, basicamente, essa questão, ela pede para você comparar o tamanho de alguns átomos, mas não só são átomos, são íons, átomos que perderam ou receberam elétrons. E aí eu já vou aproveitar e resolver essa questão e ensinar como que a gente compara o tamanho desses átomos também, né? Bom, ele está falando de raio atômico, certo? E ele pergunta qual delas é errada. Então, querendo ou não, a gente precisa fazer uma por uma e ver qual delas é errada. A primeira comparação que ele faz é o Na+, com o Na. E para isso, a gente precisaria saber a distribuição eletrônica do Na. Então, eu fiz aqui a distribuição eletrônica do sódio, e eu fiz a distribuição eletrônica do sódio e tirei um elétron. Por quê? Porque esse é o sódio mais, é o sódio que perdeu um elétron. O que muda do sódio e do íon, né, do cátion Na+? Muda o número de camadas, percebe comigo? Nesse caso aqui, ele tem 3 camadas, nesse caso aqui, ele tem 2 camadas só. Então, esse aqui é maior, porque ele tem 3 camadas. Então, voltando aqui, qual que é a maior? Maior é o sódio, tá certo? Certo?
A outra coisa que ele compara é o Na+, com o F-. O F, ele tem número atômico 9. Ele tem número atômico 9, porém, ele ganha mais um elétron. Então, ele vai ficar com 10 elétrons, tá? Ele é F-, ele ganhou um a mais. Ele vai ficar com 10 elétrons, e o sódio, ele tem 11, ele perdeu um, que ele está com carga positiva, ele vai ficar com 10 elétrons também. Então, a configuração eletrônica deles é igual. E o que vai mudar de um para o outro? Vai mudar que, como o sódio mais, ele tem 11 prótons, ele vai estar exercendo uma força maior de atração. Se ele vai estar exercendo uma força maior de atração, consequentemente, ele vai diminuir o tamanho dele. Então, o flúor ele vai ser maior do que o sódio mais. E é o que está dizendo aqui, o flúor ele é maior que o sódio mais, então também está certo. O outro, ele compara o magnésio e o oxigênio. O magnésio é número atômico 12, o oxigênio é número atômico 8. Porém, se o oxigênio ganhou 2 elétrons, ele foi para 10. Se o magnésio é 12, ele perdeu 2, ele foi para 10 também. Então, esse caso aqui é parecido com esse caso aqui. O magnésio, como ele tem mais prótons, ele vai exercer uma atração maior e ele vai diminuir. Então, o magnésio ele é maior do que... Desculpa, o magnésio ele é menor, porque ele vai exercer uma atração maior do que o oxigênio. Mesma coisa do B e do C. Aqui ele compara o flúor e o oxigênio. E o flúor e o oxigênio, eles vão ter também 10 elétrons, né? O oxigênio tem 8, ganhou 2, ficou com 10. O flúor 9 ganhou, ficou com 10. Qual que vai ser maior? O flúor, como ele tem um próton a mais, ele vai exercer mais atração, vai ser menor. O oxigênio vai ser maior, então também está certo, dizendo que o oxigênio está maior. E a última, ele compara o flúor com o magnésio, e o flúor, desculpa, ele compara o flúor com o magnésio. Como o magnésio ele tem mais prótons, mais atração, o magnésio é menor. E essa alternativa está errada, porque ele está falando que o magnésio é maior, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Então, assim que a gente compara o tamanho dos átomos, gente. E por hoje era isso. Até a próxima.